Fala galera do oitavo ano, tudo beleza? A aula de hoje é a segunda parte sobre a Revolução Industrial. Nós vamos falar dos movimentos operários, dos movimentos de protesto contra as condições de trabalho e salário. E, antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações de todas as postagens novas e também de dar um like para a gente gerar mais engajamento e mais gente ver esse vídeo. Bom, sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar do movimento do ludismo, do movimento do cartismo. Nós vamos falar do movimento operário na Inglaterra, que vai fazer pressão para o governo inglês criar leis trabalhistas, né, para poder dar condições dignas de trabalho, salário, né, e fiscalizar os capitalistas, os donos das indústrias, e de doutrinas sociais que vão surgir ao longo desse processo. Observação importante que a gente tem que falar com relação à aula de hoje, né? Os movimentos operários, as formas, né, as diferentes doutrinas sociais que vão dar a dianteira, né, de diversas formas de protesto e de movimento operário, elas foram importantíssimas para criar uma legislação trabalhista que é seguido de certa forma até hoje. Okay? Tem algumas mudanças por conta da modernização das relações de trabalho, mas a base ainda é mais ou menos como se criou durante a Revolução Industrial. E aí a gente começa a falar do ludismo, que foi um movimento ocorrido na Inglaterra em 1811 que protestava contra as máquinas trazidas pela Revolução Industrial. As reclamações se concentravam na substituição da mão de obra do homem pelas máquinas que, por serem mais eficazes, acabavam com o emprego dos trabalhadores. Então os trabalhadores, com medo de perderem os seus empregos, resolvem se unir para quebrar as máquinas. Uma jornalista da época ela afirmou que os ludistas eram aqueles que comandavam a quebradeira das máquinas, baseado na história de Ned Ludd, uma personagem cuja existência é duvidosa, assim, uma coisa meio lendária. Vale ressaltar que não foi um movimento de operários fabris, mas de artesãos qualificados cujas habilidades estavam sendo substituídas pelas máquinas. Ou seja, não era um movimento de operários das fábricas, era um movimento dos artesãos, né, que por conta das máquinas teria diminuído a sua oferta de trabalho e eles se revoltaram com isso. Bom, o movimento cartista foi outro movimento operário, tá? Organizado pela Associação dos Operários, que exigia melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário. O voto censitário é o voto que as pessoas só têm o direito de votar segundo determinada faixa de renda. Destaca-se ainda a formação de associações denominadas trade unions, que vão virar sindicatos, né, que vão se unir para reivindicar por melhores condições de trabalho e salário. O cartismo foi ao mesmo tempo um movimento de caráter nacional e local. A sua dimensão nacional se deve ao fato de trazer consigo segmentos sociais saudosistas, como trabalhadores das indústrias domésticas e dos teares manuais, que entraram em declínio durante o novo sistema industrial. O cartismo buscou sempre privilegiar o método de manifestação e as tradições de cada região, e isso lhe deu um caráter local. Pode ser caracterizado também por uma mobilização por direitos trabalhistas. O governo inglês, com a presença do ludismo e do cartismo no cenário inglês, o governo então não atende às exigências e dá ordens à polícia para repressão às greves e às revoltas. O movimento operário então ele vai continuar crescendo. Quanto mais o governo reagia contra, mais o movimento tomava força e vai acabar pressionando as autoridades, né, porque vai acabar acontecendo uma guerra civil. O movimento operário, os operários vão se unir em lutas contra as péssimas condições a que eram submetidas nas fábricas, com o objetivo de ampliar a participação política do operariado, e em 1838 eles redigem a chamada Carta do Povo, que foi um documento que exigia o voto secreto e universal e a participação de representantes da classe trabalhadora no parlamento, coisa que não havia, ok? E aí, depois de muita pressão, as leis trabalhistas no final do século XIX acabam sendo postas e os países industrializados foram obrigados a atender às necessidades dos trabalhadores, tendo essas leis aprovadas, promulgadas, né, votadas e aprovadas. Redução da jornada de trabalho para 8 horas, regulamentação do trabalho da mulher e do menor,
proibição do trabalho para menores de 14 anos, a instituição de salário mínimo, instituição de descanso semanal, férias, aposentadoria, direito à greve. Enfim, coisas que a gente conhece até hoje que temos nas nossas leis trabalhistas. E aí, no meio disso tudo, aparecem algumas pessoas que vão escrever e pensar sobre a forma da relação de trabalho e também como o Estado deveria agir com relação a isso. A Revolução Industrial ocasionou problemas sociais, os pensadores da época elaboraram teorias para justificar a exploração do trabalho e a pobreza que havia na sociedade industrial capitalista da época. E nesse grupo de pensadores a gente encontra seguidores do liberalismo, né, do socialismo, enfim, do anarquismo, e aí encontramos esse grupo, né, diverso de pensadores que vão escrever e publicar e disseminar, né, seus pensamentos e vai ganhar seguidores, cada uma dessas doutrinas. Okay? O liberalismo econômico tem por objetivo defender o livre comércio entre os países, né, a livre concorrência, a não intervenção do Estado na economia, né, ou seja, o liberalismo econômico diz que a economia ela deve funcionar sem nenhum controle, ela se desenvolve sozinha e assim ela gera renda, né, gera riqueza para o Estado, funcionando com autonomia. Os principais defensores do liberalismo foi Adam Smith, que afirmava que não é da benevolência do padeiro, do açougueiro, do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu próprio interesse, né? A ideia da livre concorrência, do livre desenvolvimento da atividade econômica. Ele acreditava que a iniciativa privada deveria agir livremente, com pouco ou nenhuma intervenção governamental. Malthus, ele era considerado o pai da demografia por causa da teoria, né, da questão do controle populacional. Ele que dizia que qualquer melhora no padrão de vida de grande massa é temporária, pois ela ocasiona inevitavelmente o aumento da população, que vai demandar para mais uma melhoria. E aí, na sua obra, né, O Princípio da População, ele destaca que a população tende a crescer em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresce em progressão aritmética, né? Lembrando que Ricardo afirmava que os salários tendem a ser equiparados ao mínimo necessário à sobrevivência do operário e expressa essa visão na sua obra que ele escreveu, Os Princípios da Economia Política e da Tributação. E nesse primeiro momento, os socialistas foram conhecidos como utópicos porque traziam soluções criativas, mas com a praticidade não tão acessível, não tão fácil. Charles Fourier, né, dizia que a sociedade deveria ser organizada em falastérios, que eram comunidades com menos de 2.000 pessoas, nas quais cada um trabalharia na ocupação com a qual mais se identificasse. Se produzia, né, pertenceria a todos, né? O que todo mundo produz pertenceria a todos. Para o fornecimento dessas comunidades, trocariam seus produtos entre si. Com isso, implantaria o socialismo em todo o país. O braço do socialismo era o chamado socialismo científico. Grandes colaboradores da teoria socialista foram Karl Marx e Friedrich Engels, e eles defendiam a ideia de que somente o proletário é uma classe verdadeiramente revolucionária e, por essa razão, deveria tomar o poder político das mãos da burguesia por meio de revolução e implantar uma ditadura do proletariado até pôr fim às desigualdades sociais. A mais importante obra de Marx foi o trabalho dele chamado O Capital, né, que ele escreveu, e que ele critica o capitalismo, critica o sistema capitalista e a história da economia segundo o sistema capitalista. Ele apresenta, né, críticas e problemas com relação à estrutura de uma sociedade capitalista, que foi Mikhail Bakunin, que criticava duramente a divisão de classes, a exploração do trabalhador e os meios de produção concentrados nas mãos de poucos. Ele acreditava que em uma sociedade onde houvesse igualdade, as pessoas se desenvolveriam bem melhor, e o anarquismo defendia a não existência de um Estado, pois tinha como princípio um governo essencialmente do povo. O russo Mikhail Bakunin criticava as ideias de Karl Marx. As ideias anarquistas chegaram ao Brasil por meio dos imigrantes, né, europeus na virada do século XIX para o século XX, e isso acabou influenciando em movimentos operários, né, no Brasil nas primeiras décadas do século XX, né. Bom, chegamos aqui então
a parte onde você vai praticar sobre o que você aprendeu na aula de hoje. Você vai resolver as questões da atividade que eu vou deixar para você disponível no link do Google Forms lá na postagem no Facebook, na página da escola, ok? Não fique com dúvidas, entre em contato comigo para qualquer dúvida nas minhas redes sociais, basta procurar lá o perfil Bruno Moraes e a gente vai chegando então ao fim da aula de hoje, tá? Um abraço para vocês, até a próxima, ok? E não esqueça, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você ficar antenado com todas as notificações e também coloca lá um like para esse vídeo alcançar o máximo de pessoas possível, ok? Um abraço, galera, um beijo nas crianças e fui!